Bom dia. Inicia agora mais um Café News. Hoje estaremos esclarecendo para os nossos telespectadores o ciclo econômico do café, as relações existentes e a concentração de renda e crise. No século XVIII, o Brasil possuía grande reserva de mão de obra barata, devido ao fluxo imigratório em alta, permitindo que a economia cafeeira se expandisse por grande território. O aumento de produtividade possui natureza econômica, direcionada ao lucro, relacionada com as variedades do preço do café, não havendo mudanças tecnológicas ou melhoras salariais. A elevação do salário médio no país reflete o aumento da produtividade alcançada através da transferência da mão de obra da economia da subsistência para a economia exportadora. Não havendo pressão da mão de obra, os empresários não aumentavam. Os empresários apenas se interessavam em aplicar seu capital novo na expansão das plantações. Não se formou nem incentivo à melhoria dos métodos de cultivo, pois seria obtido menos lucro. Em 1820, o café ocupava o terceiro lugar entre os produtos brasileiros vendidos a outros países. Na década seguinte, ultrapassou a cana-de-açúcar e o algodão e assumiu o primeiro lugar nas exportações. O café brasileiro chegou a abastecer mais da metade do mercado mundial. Melhorou a economia do país, mas não a vida do seu povo. Neste momento, o nosso repórter, Antônia Gil, se encontra com Hermenegildo Silva, um antigo fazendeiro, em nosso estudo. É com você, Antônia. Bom dia, Welder Bonner. Estou aqui como fazendeiro, filho de um grande empresário da época, e ele nos falará um pouco como se davam as relações dessas terras. Bom dia, Hermenegildo. Bom dia, Antônia. Para começar, eu queria que você me falasse como é que se davam as relações, como é que se fazia quando a terra não estava mais apta para a produção. Bem, na fazenda do meu pai, ele usufruía até que ela desse sinais de esgotamento. Com isso, abandonaria, sem pensar em métodos agrícolas intensivos. A escolha de novas terras era mais vantajosa do que investir em métodos. Trouxe filmagens que pode esclarecer como funciona. Doutor, como o senhor está vendo, a terra não tem mais condição de plantar, não. A gente já viu que podia. Desde conversa, cabra, essa terra, quando não der mais produção, a gente vai para outra. E quanto ao salário dos trabalhadores, os empresários não davam aumento? Não, os trabalhadores eles não tinham noção do que os empresários recebiam. Paralelamente havia um excesso de mão de obra. Mas me diga uma coisa, quando a balança comercial era favorável, por que não se diminuiu o preço do café? É óbvio que não se podia se confiar na taxa cambial. Tá legal. Agora veremos um vídeo dos nossos arquivos de uma reunião da governadoria. Meu amigo, eu quero que você me ajude. Mas, meu amigo, não tenho políticas econômicas. Não tenho políticas econômicas. Mas já sei o que irei fazer. Irei taxar os produtos importados consumidos pelas classes inferiores. Assim, estabilizo a balança comercial e, ao mesmo tempo, mantenho o comércio estável. E o bom também é que o prejuízo vai cair tudo para a massa trabalhadora. A única pena é que os nossos amigos menos favorecidos vão falir. E os ricos, cada vez ficarão mais ricos, meu amigo. Doce para ricos, amargo para pobres. Durante anos, o café e a exploração dos trabalhadores alimentam o poder econômico e político da elite. A seguir, mais um vídeo, no entanto, com um pequeno empresário. E agora, como diminuirei meus custos? Se a curto prazo não posso baixar os salários e todo o meu capital está imobilizado. Isso quer dizer que o senhor vai me demitir só para não ter mais dívidas? É o jeito de eu voltar para a economia de subsistência. Apesar da crise no exterior, a exportação cafeeira continuou com o intuito de manter o nível de emprego no Brasil. Esta crise não pode afetar o lucro dos empresários. Eu queria agradecer a presença do empresário Hermenegildo. Obrigada pela sua presença no nosso programa. E agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Antônio. No próximo bloco estaremos abordando a descentralização republicana e a formação de novos grupos de pressão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Devido à depreciação cambial, as transferências de renda favoreciam o exportador, prejudicando o setor de subsistência. Como assim, bom? Seguinte, o setor de subsistência paga um preço relativamente muito mais alto pelos produtos importados do que o setor exportador paga pelos produtos de subsistência. Com a depreciação cambial, o poder aquisitivo dos trabalhadores de capital era diminuído, chegando a prejudicar até mesmo a alimentação. O governo tinha como base de sua receita o imposto às importações. Consequentemente, depreciava assim seu câmbio, que era fixo. A redução das receitas públicas obrigava o governo a emitir moeda papel para financiar o déficit saldo negativo. O governo foi prejudicado com a desvalorização do seu ouro, pois com ele é que seria quitada as dívidas externas. Ao mesmo tempo, o governo emitia moeda papel com o intuito de manter os serviços públicos. Para proteger a economia interna, o governo fazia empréstimos que serviam como falsa proteção, pois o país já se encontrava sem reserva de ouro. A emissão de papel moeda, os déficits orçamentários, os empréstimos externos e o desequilíbrio da balança de pagamentos contribuíram para a descentralização republicana. O governo reduziu as cargas fiscais em benefício dos grupos sociais de renda elevadas, ou seja, a elite. O governo imperial era incapaz de criar um sistema econômico e de resolver o problema de mão de obra, ocasionando assim divergências em várias regiões do país. O governo favorecia as classes dominantes que tentavam manter questões como a manutenção de tráficos dos escravos, com o objetivo de não ter trabalhadores assalariados. Com isso, deixava em segundo plano as questões administrativas de saúde, educação, profissional e bancária. No próximo bloco, falaremos sobre a Proclamação da República. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Estamos aqui diretamente nos nossos estudos com a ilustríssima presença dos professores Marco Jordão, de Economia Política, e Ana Paula Castro, de História do Direito. Queremos falar sobre fatos que ocorreram na Proclamação da República. Bom dia, professores. Wesley, bom dia, turma. Bom dia. Bom, o que vocês podem falar em relação a esses fatos? Bom, em 1889, a partir da Proclamação da República, é formado um movimento de reivindicação da autonomia regional. Juntamente com a reforma monetária de 1888, que criou bancos regionais em todo o país, gerando uma forte atividade econômica nunca vista antes, esta expansão de crédito sem limites do primeiro governo provisório gerou uma pressão das classes assalariadas urbanas. Já em 1898, Joaquim Murtinho, o ministro da Fazenda do governo Campos Salles, se encarregou de tomar medidas econômicas com o objetivo de reduzir a pressão sobre a balança de pagamentos e restabelecer o crédito externo do governo. E a partir dessa medida econômica tomada por Murtinho, novos grupos sociais políticos, como a classe média urbana, assalariados urbanos e rurais, produtores agrícolas ligados ao mercado interno, empresas estrangeiras exploradoras do serviço público e grupos industriais que não tinham sua renda derivada da propriedade e nem eram interessados diretamente na depreciação externa da moeda. Os senhores do café tiveram que enfrentar a resistência organizada desses outros grupos, já que a seção política desses novos grupos sociais foi facilitada pelo regime republicano. O menino corre, lá vem Maxwell. A partir disso, se instalou um período de tensões entre o governo estadual e federal. É isso. Agradeço pela presença dos professores aqui em nossos estúdios. É com você. Obrigada, Wesley. Estaremos agora apresentando um vídeo de nossos arquivos que fala de uma entrevista com um político local, explicando o período da pré-decadência do café.
Bom dia, estamos aqui nos estúdios do Café News com o político Dago. Bom dia, Dago. Bom dia. O senhor sabe se a concorrência cafeeira internacional está passando por algum problema que envolva o Brasil? Bem, a produção asiática está praticamente destruída na ilha de Ceilão. Então, como se deu o problema da imigração? Foi causado pela descentralização republicana. Como o senhor justifica o aumento da produção de café brasileiro? O aumento da produção dá-se-ia pela aquisição de novas terras, elevação do preço do produto, com a depreciação cambial e a liberação de créditos para financiar a compra das terras. Dago, o senhor não acha que essa grande quantidade de mão de obra e de terras que os países produtores de café têm demonstra que a longo prazo haverá uma queda no preço? Só que hoje no Brasil, o produto que mais rende é o café. Será que tanta gente investindo no café não vai gerar uma oferta muito grande, mesmo não tendo um aumento na procura? Bom, dominamos hoje 80% do mercado mundial, além de controlarmos o preço, segurando nossos estoques para controlar a oferta e assim nos prevenimos os anos de colheita ruim. Agradeço a sua presença aqui no Café News. Um bom dia. Essa é boa. Agora mais um vídeo sobre o período da crise do café. Bom dia. Há algumas semanas eu estava aqui com o político Dago e ele nos dava uma entrevista antes da crise ocorrer. Porém, agora nós estamos em um momento de crise. O mercado cafeeiro não pode utilizar o câmbio para defender seu lucro. Temos também a superprodução. Os grandes estoques de café, que crescem a cada ano, geram um forte prejuízo a todos os produtores do país. Está aqui comigo agora Fagundes, um político da região, e ele nos falará um pouco sobre essa crise. Bom dia, Fagundes. Bom dia, Juvencio. Quais são as medidas a serem tomadas pelo Estado? Bem, o governo busca uma valorização do produto, comprando os excedentes. Essa compra é realizada com dinheiro de empréstimos internacionais, que por sua vez serão pagos com impostos cobrados em ouro sobre cada saca de café exportada e diminuir os incentivos fiscais nos estados para novas plantações. Agora que a crise do café está instalada e que não existe tanta procura quanto a oferta, como evitar os prejuízos? Bem, retirando do mercado parte da produção para manter elevado o preço do café. Quais os motivos de não cessar os investimentos do café? Não temos outros produtos com tanta rentabilidade como o café. O senhor não acha que o país, comprando o excedente da produção com capital estrangeiro, ocasionará uma pressão inflacionária? Bem, ocasionará sim uma pressão inflacionária, também esgotando as reservas de ouro do governo a longo prazo. Obrigada pela sua presença aqui no Café News e um bom dia. Para você também. O declínio da exportação cafeeira era assunto comum nas esquinas paulistanas nos anos 30. O Brasil tinha condições de produzir café em escala maior que o mercado mundial em crise poderia absorver. A queda no preço do grão levou centenas de empresas a registrar falência. Para regular a oferta no mercado internacional, o país colocou em prática a política de queima do café. As safras dos cafeicultores, estocada havia 2 anos, era comprada pelo governo e queimada. O Café News vai ficando por aqui. Tenha um bom dia e uma ótima tarde. Bom dia e até a próxima.